Eu me chamo Camila Queiroz, eu faço licenciatura em matemática na Faculdade Unigran Rio, em Duque de Caxias. Esse vídeo ele é para apresentar um trabalho sobre tabela verdade, do professor Jorge Kennedy. O que é uma tabela verdade? Tabela verdade é um dispositivo utilizado no estudo da lógica matemática. E a gente usa essa tabela porque com ela é possível definir o valor lógico de uma proposição. O que isso significa? Saber quando uma sentença ela é verdadeira ou falsa. É super importante nós, para que a gente consiga trabalhar com tabelas, né, verdade, a gente saiba os conectivos, os símbolos que eles representam e qual é o valor lógico de cada símbolo, cada conectivo desse. Então a gente tem aqui o não, que é esse símbolo, negação, o e, esse símbolo, ou se, então, ou se e somente se. Então, para cada conectivo, a gente tem um valor lógico naquela situação que o exercício propõe. Então, a gente vai para um exercício para que a gente possa verificar. Vamos lá. Observe a tabela a seguir. Então, a gente tem essa tabela A, B e o resultado dessa tabela, né? A, B e aqui. E ele está querendo, o autor da questão, ele está querendo saber qual dessas alternativas se encaixa nesse resultado que a gente tem ali. Então, a gente vai fazer um por um para que a gente consiga observar a lógica disso tudo, e entender os conectivos e saber utilizar a tabela verdade, saber identificar a tabela verdade. Então, qual é a relação lógica representada acima, né? Então, qual é a lógica? O que é isso daqui? Né? É A e B? É A ou B? É A, somente CB? Não A ou B? A ou não B. Então aqui a gente vai fazer assim, a gente vai pegar essa letra A aqui e a gente vai resolver aqui para ver se confere com isso daqui. Então a gente tem aqui A e B, né? Esse conectivo aqui quer dizer E. Então quando é tudo verdadeiro, a gente estudando essa lógica aí, a gente lá nos conectivos do slide anterior, ó, e conjunção será verdadeira somente quando todas as proposições forem verdadeiras. Então a gente volta aqui, ó, verdadeira, verdadeira, verdadeira. A gente tem aqui como verdadeira, verdadeira, falsa, 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 verdadeira, falsa, 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 verdadeira. Porque quando a gente utiliza esse conectivo e, só quando tudo é verdadeiro que a gente tem uma solução verdadeira. Então vamos lá. Vamos ver se é a letra B. Aqui já está marcada essa alternativa, né? Mas aí a gente vai continuar resolvendo para que a gente possa entender. Tá bom? Vamos lá. Eu escrevi errado aqui, tá? É A e B. Eu corrigi aqui logo quando a gente foi resolver a questão. Então, vamos lá. A ou B. Então, o que é ou? O que esse conectivo ou nos diz, né? O ou diz que será verdadeira quando pelo menos uma das proposições forem verdadeiras. Então, quando tudo for falso, vai ser falso, né? Então, a gente tem aqui verdadeiro, verdadeiro, dá verdadeiro. Verdadeiro, falso, dá verdadeiro. Verdadeiro, falso, dá verdadeiro. Falso, falso, dá verdadeiro. A, somente C, B. Como que é o somente C? A gente tem que... Aqui é C, então. Então, a gente tem que verdadeiro, verdadeiro, dá verdadeiro. Verdadeiro, falso, dá falso.
falso, verdadeiro, dá verdadeiro, falso, falso, dá verdadeiro. Porque só dá falso nessa situação aqui quando tem um falso e um verdadeiro. Aí nessa situação aqui dá falso. Quando tem nessa sequência verdadeiro e falso, a gente tem falso como resposta. Não há ou B. O que é não há? A gente pega A, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. A gente inverte, né? Não há. Então a gente tem aqui falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E aqui ou B. Qual que é B? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A gente escreveu ele aqui para facilitar a visualização. Então, quando a gente sabe que é ou, quando tudo for falso, o resultado vai ser falso. Então a gente tem aqui falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, opa, falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Então a gente vê que não é essa solução que o autor da questão propôs. No caso, a gente já viu que é essa daqui, mas aí a gente vai continuar resolvendo para a gente conseguir visualizar melhor a questão. Então aqui, consertando, tá? Esse errinho daqui, a gente tem que A, E, não B. Então A a gente já sabe que é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Não B é falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então a gente tem aqui. Então a gente sabe quando utiliza-se o conectivo E, a gente tem que, quando só vai dar verdadeiro quando tudo for verdadeiro. Então a gente vai interpretar isso aqui, ó. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 falso. Falso, 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 verdadeiro, falso. Porque só foi verdadeiro quando tudo foi verdadeiro. Então a gente já sabia, né? A resposta foi a letra B, mas a gente foi até o final para a gente ver a questão. Obrigada.